Episódio 11. O declínio e morte de Nietzsche. O ano era 1889 e Friedrich Nietzsche enfrentava uma de suas piores crises. Após anos de luta contra a doença que minava sua saúde, sua mente finalmente começou a se desfazer, levando-o a um colapso mental que mudaria o curso de sua vida para sempre. Nietzsche estava há 10 anos vivendo em Sils Maria, na Suíça, onde havia se dedicado intensamente à sua obra. Apesar da solidão e do isolamento, sua mente continuava a produzir ideias inovadoras e desafiadoras, como a noção do Übermensch e a teoria do eterno retorno. Mas a sífilis, que o atormentava desde a década de 1870, estava lentamente corroendo sua sanidade. Os primeiros sinais de sua deterioração mental começaram a se manifestar de forma cada vez mais evidente. Em dezembro de 1888, Nietzsche escreveu uma carta a seu amigo Overbeck, na qual afirmava ter se tornado o imperador do mundo e que agora era o pai de todos os seres vivos. Suas palavras carregadas de delírio e grandiosidade eram um prenúncio do que estava por vir. Poucos dias depois, em 3 de janeiro de 1889, Nietzsche viveu o episódio que marcaria o início de seu colapso mental definitivo. Ele estava caminhando pelas ruas de Turim, na Itália, quando presenciou um cocheiro espancando brutalmente um cavalo. Horrorizado com a cena, Nietzsche correu em direção ao animal, abraçando-o e chorando desesperadamente. Esse momento, que se tornou célebre na biografia de Nietzsche, foi o início de sua descida ao abismo da loucura. Nos dias seguintes, Nietzsche enviou uma série de cartas delirantes a seus amigos e conhecidos, assinando como crucificado e afirmando que havia se tornado o salvador da humanidade. Seus delírios e sua incapacidade de distinguir a realidade do imaginário deixaram seus entes queridos preocupados. Overbeck, ao receber uma dessas cartas, imediatamente partiu de Basileia para Turim a fim de resgatar Nietzsche. Quando chegou, encontrou o filósofo em um estado de completa desintegração mental. Nietzsche havia se trancado em seu quarto de hotel, recusando-se a sair e acreditando estar em uma missão divina. Overbeck, profundamente abalado, conseguiu convencer Nietzsche a deixar o hotel e acompanhá-lo de volta à Alemanha. Durante a viagem, seu comportamento se alternava entre momentos de lucidez e devaneios incompreensíveis. Ao chegarem em Jena, Overbeck decidiu internar Nietzsche em um sanatório, na esperança de que os médicos pudessem ajudá-lo a recuperar a sanidade. Essa decisão, embora necessária, foi extremamente dolorosa para o amigo de Nietzsche, que testemunhava a deterioração de um dos maiores pensadores de seu tempo. Os médicos, perplexos diante da grandiosidade de seus delírios, se esforçavam para compreender as raízes de sua loucura. Um dos médicos responsáveis pelo caso de Nietzsche, o Dr. Otto Binswanger, registrou em seus relatórios a progressiva desintegração da mente do filósofo. Ele descreveu Nietzsche como um homem completamente desconectado da realidade, imerso em um mundo de fantasia e delírios. Nos primeiros dias de internação, Nietzsche se recusava a aceitar sua condição, insistindo que era o crucificado e que sua missão era salvar a humanidade. Ele se dirigia aos médicos e enfermeiros como se fossem seus discípulos, exigindo que o obedecessem cegamente. Gradualmente, os médicos perceberam que a sífilis causou uma grave deterioração mental. Apesar da dedicação da equipe médica, o estado de Nietzsche não melhorava. Ele se recusava a se alimentar corretamente e se tornava cada vez mais agitado e agressivo, exigindo que fosse libertado do sanatório. Nos anos finais de sua vida, Nietzsche permaneceu internado no sanatório de Jena, cada vez mais distante da realidade, incapaz de reconhecer seus amigos e familiares. Sua mente, outrora um farol de ideias revolucionárias, havia se tornado um abismo de delírios e confusão. Finalmente, em 25 de agosto de 1900, Nietzsche chegou ao fim de sua jornada. Após uma pneumonia que agravou seu estado de saúde, ele faleceu em Weimar, rodeado por sua irmã e alguns amigos próximos. Sua morte, embora esperada, não deixou de ser uma tragédia profunda para aqueles que conheceram a grandeza de sua mente e a crueldade de seu destino. A notícia da morte de Nietzsche ecoou, despertando reações diversas. Alguns que não compreenderam a profundidade de seu pensamento celebraram a morte do louco que havia desafiado os valores morais da sociedade. Outros, porém, reconheceram a magnitude de sua contribuição intelectual e seu triste fim. A vida e a morte de Nietzsche se tornaram um símbolo da fragilidade do ser humano,
da tênue linha entre a genialidade e a loucura. Sua jornada, marcada pela doença e pelo sofrimento, refletia a complexidade da existência, a eterna luta do espírito contra as limitações do corpo. Mesmo aqueles que discordavam de suas ideias não podiam negar a grandeza de seu intelecto e a originalidade de seu pensamento. Nietzsche se tornaria uma figura central no desenvolvimento do existencialismo, do niilismo e de outras correntes filosóficas que marcariam profundamente a cultura ocidental. A morte de Nietzsche não significou o seu fim. Ao chegar aqui, no fim de sua história, é importante considerar que sua obra, sua ousadia intelectual e a sua busca pela verdade continuariam a ecoar, inspirando gerações de pensadores, artistas e indivíduos a desafiarem os limites do que é possível. A sua história se tornaria um retrato da fragilidade e da grandeza do ser humano. Nietzsche, com todas as suas contradições e controvérsias, ainda assim, deixou um legado que permaneceria vivo, para além do bem e do mal, e muito além de sua própria existência.